Caros irmãos e irmãs, reservem um instante para refletir sobre esta mensagem profundamente relevante e urgente, compartilhada pelo Papa. As recentes declarações do Papa Francisco despertaram ampla atenção, levantando questionamentos sobre um momento marcante da história. Em um de seus discursos mais recentes, ele falou de maneira clara e enfática, incentivando os fiéis a permanecerem firmes em sua fé e a não se deixarem abalar pela escuridão que cresce tanto no mundo quanto dentro de cada um de nós. Ele garantiu que aqueles que cumprem plenamente em Jesus Cristo, no Pai e no Espírito Santo não têm motivos para temer. Mas qual é o verdadeiro significado dessa mensagem? Como ela se conecta com os acontecimentos globais? Vivemos tempos de intensa reflexão espiritual, nos quais devemos estar preparados para proteger nossa fé e enfrentar as mudanças constantes da sociedade. A cada dia, novas revelações surgem, tornando ainda mais essencial buscarmos a orientação divina e caminharmos na luz da verdade. O Papa Francisco, um líder espiritual respeitado internacionalmente, tem se dedicado a fortalecer os ensinamentos cristãos, promovendo valores como compaixão, união e integridade moral. Em tempos solicitados, suas palavras inspiradas milhões, abordando questões espirituais profundas e provocando reflexões sobre o rumor que a humanidade está tomando. Suas declarações mais recentes levaram muitos a acreditar que estamos nos aproximando de um momento decisivo na história. Seu foco continua sendo a importância do discernimento e da perseverança na fé, destacando a complexidade dos acontecimentos mundiais e a jornada espiritual que todos nós estamos trilhando. Entre as figuras que frequentemente surgem em discussões sobre eventos globais, está Jared Kushner. Nascido em 1981, ele é plenamente reconhecido por sua atuação como empresário, investidor e figura política. Como genro de um ex-presidente dos Estados Unidos, ocupou cargos estratégicos como conselheiro sênior, especialmente em temas de diplomacia e relações internacionais. Um dos marcos mais significativos de sua trajetória foi sua participação na negociação dos Acordos de Abraão, uma iniciativa diplomática que buscou promover a paz entre Israel e outras nações do Oriente Médio. Apesar de ser considerada uma grande conquista, essa ação também gerou diversas interpretações sobre suas possíveis implicações mais profundas. Outro ponto que gerou grande especulação foi a compra de um prédio icônico localizado na Quinta Avenida, em Nova York, especificamente no número 666. Esse endereço em particular manifestou debates devido às associações simbólicas que carregam. Alguns acreditam que se trata apenas de uma encomenda, enquanto outros veem significados ocultos de transação nessa, especialmente considerando o peso espiritual que certos números possuem. Além disso, surgiram relatos sobre possíveis inconsistências em registros públicos. Entre 2009 e 2016, algumas divergências foram notadas em documentos eleitorais relacionados a Kushner, incluindo uma discrepância inesperada quanto ao gênero registrado. Embora isso possa ter sido apenas um erro administrativo, alguns traçaram paralelos entre essas questões e interpretações bíblicas que envolvem profecias e figuras-chave da história espiritual. Ao longo dos séculos, diferentes culturas e tradições religiosas mencionam períodos de grandes transformações, nos quais líderes carismáticos influentes ganham destaque, prometendo soluções inovadoras para os desafios da humanidade. Muitos estudiosos analisam esses momentos históricos para compreender se estamos vivendo esses períodos críticos. Diante das incertezas, uma verdade permanece inabalável: a fé continua sendo uma força poderosa. Mesmo quando enfrentamos desafios e dúvidas, somos chamados a nos manter firmes, confiando na sabedoria divina. A mensagem do Papa Francisco surge como um convite à reflexão, nos alertando para a importância de sermos vigilantes e fidelidade aos nossos princípios. Ele nos registra que nenhuma força terrena, por mais influente que seja, pode sobrepujar a força da fé, da esperança e da presença de Deus em nossas vidas. Em momentos de confusão e incerteza, buscar sabedoria e discernimento é essencial. O conhecimento nos fortalece e nos ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor. À medida que os acontecimentos continuam se desenrolando, é crucial permanecermos atentos e informados. Se essa mensagem tocou seu coração, convidamos você a se juntar à nossa comunidade, acompanhar nossos conteúdos e compartilhar essa reflexão com outras pessoas. Unidos, podemos continuar explorando essas questões, apoiando-nos mutuamente e buscando a verdade com clareza e fé. Recentemente,
o Papa Francisco trouxe à tona uma questão de grande relevância para os cristãos: os desafios crescentes enfrentados por aqueles que expressam abertamente sua fé. Em um pronunciamento feito na Casa Santa Marta, no Vaticano, ele destacou como as mudanças culturais dificultam a prática religiosa em diversas partes do mundo. O Papa alertou sobre as pressões sociais que tentam minimizar o papel da fé na vida pública, desencorajando a devoção e a vivência dos valores espirituais. Suas palavras servem como um chamado para que permaneçamos firmes, defendendo nossas opiniões mesmo diante das adversidades. Que essa mensagem nos fortalece e nos inspira a prosseguir na luz, com esperança e confiança nas divinas exceções. Ao aprofundarmos nossa reflexão sobre temas tão essenciais, é fundamental considerarmos as mensagens de união, perseverança e esperança que nos orientam. A fé sólida tem resistido ao tempo, atravessando gerações, e continuará sendo um alicerce para aqueles que aguardam em seus corações. Recentemente, o Papa Francisco meditou sobre as palavras proféticas de Jesus no Evangelho de Lucas, especificamente no capítulo 21, onde Cristo anuncia a queda de Jerusalém e as tribulações que precederão o fim dos tempos. O Papa ressaltou que quando a humanidade abraça um mundo que exclui Deus, aproxima-se de um momento crucial em sua jornada espiritual. Ele recordou que, conforme Jesus declarou, o Filho do Homem virá em uma nuvem com grande poder e glória. Essa afirmação serve tanto como um alento quanto como um alerta, lembrando-nos de que, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar, a fé deve permanecer inabalável nos períodos de incerteza. A mensagem do Papa encoraja os fiéis a manterem firmes suas convicções espirituais, mesmo quando a sociedade se distancia dos valores divinos. Muitos têm refletido sobre o significado dessas transformações, observando sinais evidentes de mudança ao nosso redor. Suas palavras são um chamado à vigilância espiritual, incentivando-nos a fortalecer nossa fé e preparar nossos corações para os desafios que o futuro nos reserva. Esses momentos testarão nossa resiliência e compromisso com a verdade. Além da reflexão do Papa, há um debate de longa data sobre figuras de grande influência e o impacto que podem ter no mundo. Teólogos e estudiosos há séculos analisam a possibilidade da ascensão de uma figura enganosa, capaz de desviar multidões do caminho da verdadeira espiritualidade. Diversas teorias surgiram sobre essa questão, levando a interpretações variadas sobre como tal figura poderia exercer seu domínio. Entre as principais hipóteses, algumas sugerem que essa pessoa poderia ser um magnata extremamente poderoso, um líder religioso de grande destaque, uma figura política influente ou até mesmo um dirigente espiritual que tenha se afastado da verdadeira fé. Essas perspectivas são baseadas em passagens bíblicas e análises teológicas que oferecem diferentes visões sobre como esse personagem poderia se manifestar nos tempos modernos. Hoje, exploraremos duas das interpretações mais debatidas: a ideia de um bilionário com imenso controle econômico e a concepção de um líder religioso que engana seus seguidores. Uma das teorias mais contemporâneas sugere que essa figura de grande influência poderia surgir como um magnata com poder absoluto sobre os sistemas financeiros e políticos. Aqueles que apoiam essa interpretação frequentemente citam trechos bíblicos que mencionam indivíduos com autoridade sobre o comércio global e as transações econômicas. Um dos trechos mais referenciados encontra-se no livro do Apocalipse, especialmente em Apocalipse 13, 16, 18. Essa passagem descreve um cenário no qual um líder impõe um sistema econômico restritivo, exigindo que todos recebam um sinal em suas mãos ou testas para poder comprar ou vender. Esse controle rigoroso da economia global levanta preocupações sobre a crescente centralização do poder financeiro e a influência de monopólios, moedas digitais e regulamentações globais. Embora essa interpretação seja intrigante, muitos estudiosos alertam para o perigo de interpretar literalmente a literatura apocalíptica. O livro do Apocalipse é repleto de simbolismos e metáforas, buscando transmitir mensagens espirituais profundas em vez de prever eventos específicos de maneira exata. Ainda assim, a possibilidade de um líder econômico exercer controle sobre as nações continua sendo um tema instigante. Outra teoria amplamente discutida sugere que essa figura influente poderia não ser um magnata, mas sim um líder religioso extremamente carismático, capaz de conquistar a confiança de muitos e, aos poucos, desviá-los dos ensinamentos genuínos da fé. Essa concepção está enraizada na tradição cristã, que alerta contra indivíduos que manipulam a espiritualidade para seus próprios interesses.
Um trecho frequentemente citado nesse contexto está em 2 Tessalonicenses 2:3-4, onde o apóstolo Paulo menciona o homem da iniquidade, que se colocará em posição de autoridade no templo de Deus e reivindicará um poder divino. Essa teoria alerta para os riscos de líderes espirituais que utilizam sua posição para fins de controle e manipulação. Ao longo da história, houve figuras que alteraram princípios religiosos, gerando intensos debates sobre o impacto de suas ações nas comunidades de fé. Esse entendimento nos convida a sermos vigilantes e criteriosos, garantindo que nossa devoção esteja enraizada na verdade espiritual e não em personalidades carismáticas que podem nos desviar do verdadeiro caminho. Diante dessas questões, é essencial buscarmos sabedoria e discernimento. O conhecimento nos fortalece para compreendermos melhor os desafios do presente e nos prepararmos para o futuro. Manter-se informado e refletir com profundidade sobre esses temas nos ajuda a navegar com clareza e convicção em tempos de incerteza. Se essa mensagem ressoou com você, considere se unir à nossa comunidade seguindo este canal e participando das discussões. Juntos, podemos continuar explorando esses temas, encorajando uns aos outros e fortalecendo nossa fé. Que possamos caminhar sempre em busca da verdade, guiados pela luz da sabedoria e pelo compromisso inabalável com a esperança e a fé. Recentemente, o Papa Francisco trouxe uma reflexão impactante sobre os desafios crescentes enfrentados por aqueles que manifestam abertamente sua fé. Durante uma de suas mensagens na Casa Santa Marta, no Vaticano, ele destacou como as mudanças culturais em algumas partes do mundo têm tornado a vivência da religiosidade mais difícil. O Papa alertou sobre pressões sociais que desencorajam a prática pública da fé, reforçando a importância de permanecermos fiéis às nossas crenças, mesmo diante das adversidades. Diferentes interpretações oferecem variadas perspectivas sobre o surgimento de uma figura influente, tornando essencial abordar tais reflexões com uma mente aberta e com um olhar voltado à sabedoria espiritual. Ao longo da história, o mundo testemunhou a ascensão e queda de diversos líderes, cada um deixando sua marca na sociedade à sua maneira. Embora alguns possam se encaixar em determinadas descrições, é fundamental lembrar que a fé deve ser nossa bússola, e não o medo, diante dessas análises. Independentemente de como os acontecimentos se desenrolem, a mensagem central permanece a mesma: os fiéis devem se manter firmes em sua espiritualidade, buscando discernimento e aprofundamento na sabedoria divina. O Papa Francisco enfatiza a importância de manter o foco nos ensinamentos de Cristo, guiando-se pela verdade e pela retidão, mesmo em tempos de incerteza. Ao refletirmos sobre essas ideias, devemos nos empenhar em construir uma fé sólida, fundamentada no amor, na esperança e na sabedoria, permitindo que uma consciência espiritual bem estruturada nos auxilie a lidar com os desafios do mundo moderno. Se esta mensagem ressoar com você, considere participar desta discussão interagindo com este conteúdo e fortalecendo essa comunidade de reflexão. Juntos, podemos incentivar uns aos outros a buscar sabedoria e a apoiar a caminhada espiritual de cada um. A reflexão sobre figuras que aparentam ser guias espirituais, mas conduzem por caminhos enganosos, serve como um lembrete de que até mesmo em ambientes sagrados podem surgir equívocos e distorções da fé. A devoção dos crentes, por vezes, é explorada por ensinamentos que se desviam de seu verdadeiro propósito. Esse tema leva a uma reflexão profunda sobre o discernimento espiritual e a necessidade de manter-se consciente para preservar a essência da fé verdadeira. Em meio a essas discussões, há quem traga à tona certos eventos curiosos que alimentam interpretações e especulações. Um exemplo citado frequentemente é a negociação de um imóvel situado na Quinta Avenida, em Nova York, cujo endereço contém o número 666. Para alguns, isso pode ser visto apenas como uma coincidência, enquanto outros enxergam um simbolismo intrigante. No entanto, sob uma ótica puramente comercial, a localização privilegiada do edifício justifica o interesse de investidores. Ainda assim, quando analisada em conjunto com outras ações e transações de determinadas figuras públicas, esse tipo de detalhe continua a gerar questionamentos. Além do mercado imobiliário, muitas análises se expandem para abordar a influência da liderança global e os avanços tecnológicos. Algumas interpretações indicam que o progresso rápido na comunicação e nas estruturas sociais pode estar alinhado com temas recorrentes em profecias religiosas. Teólogos estudiosos há muito tempo examinam a relação entre inovação e seu impacto na espiritualidade humana.
Seja por meio da inteligência artificial, da digitalização governamental ou de sistemas econômicos globais, há quem acredite que essas ferramentas modernas possam, um dia, ser usadas para limitar liberdades individuais ou afetar populações em uma escala sem precedentes. Nos escritos do apóstolo João, há alertas sobre forças enganosas que desviam as pessoas da fé autêntica. Em 1 João 2,22, ele menciona aqueles que negam verdades espirituais, ressaltando que o engano pode assumir inúmeras formas ao longo da história. Embora esses trechos bíblicos não apontem para figuras específicas, eles contribuem para o debate sobre líderes que podem influenciar a sociedade de maneiras que distorcem a essência da espiritualidade. O próprio Cristo, no Evangelho de Mateus 24, alerta sobre indivíduos que alegam realizar grandes prodígios, mas cujas intenções não estão alinhadas com a verdade divina. Assim, a orientação é clara: os fiéis devem permanecer atentos, garantindo que sua fé se baseie na sabedoria espiritual, e não em meras aparências ou discursos persuasivos. A ideia de que um líder possa utilizar sua influência para moldar eventos globais é frequentemente debatida nos círculos religiosos. Muitas correntes teológicas sugerem que tal figura pode surgir em momentos de grandes mudanças, promovendo discursos de unidade e progresso, ao mesmo tempo em que altera crenças fundamentais de maneira sutil. Ao longo da história, figuras influentes foram associadas a esse tipo de reflexão, e textos religiosos, como o livro de Daniel, mencionam personagens que alcançam o poder por meio de estratégias inteligentes e habilidades de persuasão. Diante desse contexto, a verdadeira compreensão não deve se basear unicamente em aparências, mas sim na avaliação dos princípios que orientam as ações dessas figuras. O discernimento espiritual é essencial para evitar cair em armadilhas ideológicas ou interpretações equivocadas. O cerne dessa discussão está na importância de permanecer espiritualmente fortalecido, fundamentado na fé e livre do medo e da especulação excessiva. Os fiéis são chamados a buscar sabedoria, refletir com profundidade e manter-se alinhados com os valores de sua crença. À medida que os eventos do mundo se desdobram, preservar a fidelidade aos princípios espirituais e manter um coração aberto para a compreensão podem proporcionar clareza em tempos incertos. O debate sobre fé, moralidade e transformação social seguirá sendo relevante, e, embora as interpretações possam divergir, uma verdade é incontestável: a vigilância espiritual e o discernimento são essenciais para manter uma conexão genuína com a fé. Reflexão e sabedoria devem ser nossos faróis, especialmente em tempos de mudança. Se essa mensagem fez sentido para você, junte-se a essa jornada espiritual, participe da discussão e siga este canal para continuarmos explorando juntos temas tão importantes. Unidos, podemos encorajar uns aos outros a permanecer firmes na fé e buscar uma compreensão mais profunda da verdade divina. Que possamos seguir adiante com esperança, discernimento e confiança no futuro. Apoiar e incentivar uns aos outros é essencial. Que a sabedoria, a fé e o discernimento iluminem nosso caminho à medida que seguimos nesta jornada de compreensão sobre essa complexa ilusão. Diante desse cenário, surgem questões profundas sobre a verdade, a consciência e a percepção humana em tempos de incerteza. Devemos lembrar que cada experiência faz parte de nossa evolução espiritual, fortalecendo nossa fé e nos aproximando da sabedoria divina. Ao refletirmos sobre esses temas, convido você a manter o coração aberto, pois é na fé que encontramos clareza, direção e força. Por mais desafiador que seja o percurso, confiar em Deus nos assegura que sempre haverá uma luz nos guiando, permitindo que avancemos com segurança e serenidade. Um dos conceitos mais intrigantes da teologia cristã é a ideia de uma batalha espiritual constante. Existe uma força sutil que trabalha para enfraquecer e distorcer os ensinamentos fundamentais de Cristo. Conhecida como o espírito do engano, essa influência serve como um alerta de que as batalhas espirituais nem sempre são evidentes, mas podem se manifestar de maneira discreta, moldando mentalidades, sociedades e crenças individuais. Muitas vezes, discute-se sobre um agente enganador específico, mas acredita-se que essa força atue de forma ampla, silenciosamente influenciando diversas áreas da vida. Em sua essência, esse engano busca minar os pilares da fé, questionando a divindade de Cristo, deturpando os ensinamentos sagrados e afastando as pessoas dos princípios que fundamentam a justiça.
Ele se infiltra através de ideologias que transformam a percepção da verdade, alterando sutilmente pontos de vista de forma aparentemente inofensiva, mas com consequências duradouras. Algumas interpretações sugerem que esse engano pode estar presente em mudanças culturais que reduzem a importância da fé, em movimentos que incentivam o egoísmo acima da espiritualidade e na crescente tentativa de separar a moralidade dos valores divinos. Ao longo da história, teólogos têm analisado como essa influência se manifesta e concluíram que sua presença se faz mais forte onde a espiritualidade é marginalizada e onde a fé é tratada como algo ultrapassado, em vez de uma verdade essencial. Há quem veja a crescente separação entre espiritualidade e vida cotidiana como um sinal dessa influência, bem como a insistência em remover questões religiosas dos espaços públicos. Em vez de uma oposição aberta à fé, essa força age gradualmente, tornando mais fácil para as pessoas se afastarem de suas raízes espirituais. As Escrituras alertam os crentes a permanecerem vigilantes contra o engano, especialmente em tempos de grandes transformações. O próprio Jesus advertiu em Mateus 24 que surgiriam falsos profetas, que usariam palavras persuasivas e até realizariam feitos extraordinários para desviar as pessoas do caminho da verdade. Mesmo que essas figuras pareçam iluminadas e bem-intencionadas, introduziriam conceitos que, aos poucos, se afastam dos ensinamentos divinos. A Bíblia enfatiza a importância do discernimento, lembrando os fiéis de buscar sabedoria para permanecerem firmes no caminho certo. À medida que a sociedade evolui, surgem novas formas de engano, principalmente na era da tecnologia e da comunicação digital, onde a desinformação se tornou mais poderosa do que nunca. Com o avanço da inovação, muitos desafios emergiram no que diz respeito à verdade, à confiança e à clareza espiritual. Algumas interpretações sugerem que o engano pode se manifestar através de figuras influentes que utilizam tecnologia ou conhecimento para reformular a visão das pessoas sobre a fé. Nessas discussões, surge a ideia de um falso salvador, alguém que une multidões sob uma mensagem de progresso, enquanto, sutilmente, as desvia das verdades fundamentais da espiritualidade. Ainda que essas teorias possam parecer especulativas, elas nos levam a refletir sobre como as influências podem moldar sistemas de crença e como o discernimento é essencial para proteger a integridade da fé. Uma figura enganosa pode demonstrar habilidades impressionantes, conquistando a confiança de muitos e promovendo uma suposta harmonia espiritual que, na verdade, esconde uma agenda de controle e manipulação. Mesmo que as interpretações sobre esses temas variem, todas apontam para a necessidade de manter uma consciência espiritual firme. O engano, seja ele sutil ou evidente, muitas vezes se apresenta de maneira atraente, tornando essencial que os crentes se fortaleçam na verdade. Jesus enfatizou que falsos ensinamentos surgiriam e que a capacidade de distinguir o que é genuíno do que é ilusório seria um aspecto fundamental da jornada espiritual. Líderes religiosos, incluindo o Papa Francisco, frequentemente aconselham os fiéis a manterem-se atentos e comprometidos com sua devoção. Ele destaca a importância da vigilância espiritual, encorajando as pessoas a aprofundarem sua fé e a evitarem distrações que possam afastá-las do caminho divino. Sua mensagem não é de medo, mas de incentivo, lembrando que, apesar dos desafios, a fé permanece inabalável para aqueles que confiam na orientação de Deus. Os sinais de transformação podem se manifestar de maneira sutil ou inesperada, surgindo até mesmo em contextos familiares ou aparentemente inofensivos. É por isso que a reflexão espiritual e o apoio da comunidade são essenciais em tempos de incerteza. Estar consciente das próprias crenças, exercitar o discernimento no dia a dia e buscar sabedoria nas Escrituras são formas poderosas de manter uma conexão sólida com a fé, independentemente das dificuldades que possam surgir. Uma verdade permanece incontestável: a fé é fonte de força, clareza e resiliência. Permanecer fiel aos ensinamentos divinos, manter-se vigilante e aprofundar a compreensão espiritual nos permite enfrentar qualquer adversidade com confiança. A fé não se resume apenas a acreditar, mas também a agir, refletir e se comprometer com a verdade, mesmo nos momentos de dúvida. Que possamos aproveitar esta oportunidade para examinar nossa jornada espiritual em busca de maior sabedoria e reafirmar nossa confiança na orientação divina. Por meio da oração, do estudo e do diálogo consciente, podemos fortalecer nosso entendimento e apoiar uns aos outros na caminhada da fé. Se essa mensagem tocou seu coração, convidamos você a continuar essa reflexão conosco. Curta este vídeo,
Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se para mais conteúdos sobre fé, sabedoria e crescimento espiritual. Ao disseminar essas discussões, podemos construir uma comunidade de apoio, aprendizado e fortalecimento. Obrigado por fazer parte desta jornada. Que possamos seguir em busca da verdade, acolhendo a sabedoria e caminhando com fé, certos de que a luz divina sempre nos conduzirá. Conforme aprofundamos nossa reflexão sobre esses temas, torna-se cada vez mais evidente a importância da vigilância espiritual. O engano pode assumir inúmeras formas, seja por meio de mudanças culturais, ideologias ou desafios pessoais. O caminho da fé exige tanto atenção quanto dedicação, pois o engano espiritual não se limita a influências externas, mas também às transformações internas que podem moldar nossos pensamentos e crenças com o tempo. As advertências das Escrituras servem como um lembrete de que o engano raramente se apresenta de maneira óbvia, mas pode se infiltrar gradualmente na rotina de formas imperceptíveis. Por isso, o discernimento é uma das maiores virtudes que um crente pode cultivar. Reconhecer o que se alinha com a verdade divina e o que busca distorcê-la é essencial para manter uma base espiritual firme. Que possamos permanecer firmes, buscando o crescimento espiritual e fortalecendo nossa fé diante dos desafios modernos. A busca pela verdade é um compromisso diário, e somente através da consciência espiritual podemos evitar cair em armadilhas sutis que nos afastam do caminho divino. A caminhada espiritual é um processo contínuo de aprendizado, introspecção e crescimento, sempre fundamentado em princípios espirituais. Buscar conhecimento, fortalecer a fé e se manter firme na devoção são formas essenciais de aprofundar a conexão com a verdade divina. O percurso da fé oferece inúmeras oportunidades de amadurecimento e compreensão sobre o verdadeiro significado de uma vida alinhada com a espiritualidade. Não se trata de evitar desafios, mas de enfrentá-los com coragem, sabendo que a fé nos dá a força necessária para superar qualquer obstáculo. Uma das maiores promessas presentes nos ensinamentos religiosos é a certeza de que aqueles que buscam a verdade a encontrarão. A sabedoria divina não está escondida dos que a procuram sinceramente, pelo contrário, é revelada àqueles que se aproximam com humildade, coração aberto e disposição para aprender. Por isso, a prática constante da oração, a reflexão e o estudo das Escrituras são fundamentais, pois fornecem orientação para lidar com as complexidades do mundo sem perder o alicerce espiritual. À medida que avançamos nessa reflexão, devemos lembrar da importância de permanecer firmes na fé. O mundo muda, desafios inesperados surgem, e distrações podem tentar nos afastar do essencial, mas a base da fé continua inabalável para aqueles que escolhem se manter firmes. Esse é um momento propício para questionarmos nossa própria jornada. Estamos realmente buscando sabedoria? Estamos dedicando tempo para fortalecer nosso entendimento? Nossas ações refletem os princípios que acreditamos? São essas perguntas que nos impulsionam a crescer, fortalecer nossas convicções e seguir com confiança no caminho da verdade. Se esta mensagem ressoou com você, encorajamos a continuidade dessa reflexão. Compartilhe suas impressões nos comentários e se inscreva para mais conteúdos sobre fé, sabedoria e crescimento espiritual. Ao nos engajarmos nessas conversas, criamos uma comunidade de apoio e incentivo, um espaço onde a verdade é valorizada e a fé encontra terreno fértil para prosperar. Agradecemos por fazer parte desta jornada. Que possamos seguir adiante com sabedoria, buscando sempre a verdade e mantendo firme nossa fé, confiantes de que a luz divina guiará nossos passos. A fé não é apenas uma crença, mas um modo de viver. É o alicerce sobre o qual nos apoiamos em momentos de dúvida, medo e incerteza. Quando enfrentamos dificuldades, é comum nos sentirmos sobrecarregados e questionarmos nosso caminho. Podemos até duvidar da nossa própria força, mas os ensinamentos espirituais nos recordam que a fé é como uma rocha, firme, inabalável e resistente às tempestades da vida. O Papa Francisco frequentemente ressalta a importância de manter uma fé sólida, mesmo quando o mundo parece caótico. Ele nos lembra de que, ainda que nem sempre compreendamos os desafios que enfrentamos, eles não são em vão. Cada dificuldade é uma oportunidade para crescermos espiritualmente, desenvolvermos perseverança e reforçarmos nossa confiança na sabedoria divina. São nesses momentos de provação que a fé é testada, aprimorada e, por fim, fortalecida. Diante das incertezas,
Muitas pessoas buscam respostas no mundo exterior, na esperança de encontrar garantias de que tudo ficará bem. No entanto, a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas vem de dentro, da certeza inabalável de que nunca estamos sozinhos. A fé é nossa âncora, proporcionando coragem para encarar o desconhecido com serenidade, confiando na orientação divina que sempre nos acompanha. Além disso, é essencial desenvolver o discernimento. Vivemos em um mundo repleto de distrações que podem nos afastar do que realmente importa. Muitas vezes, essas distrações parecem inofensivas ou até benéficas, mas quando se tornam prioridade em detrimento do crescimento espiritual, acabam por enfraquecer nossa conexão com a fé. As Escrituras alertam sobre a necessidade de vigilância, como no Evangelho de Mateus, onde Jesus adverte sobre falsos sinais que podem enganar até mesmo os mais fiéis. Isso nos lembra que o engano nem sempre se apresenta de forma evidente, podendo surgir disfarçado de algo aparentemente bom ou reconfortante. O verdadeiro discernimento exige compreender a mensagem subjacente a essas influências e manter-se espiritualmente atento.